Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel e hoje a gente vai começar não, né? Vamos continuar a nossa leitura do livro Propósito do Prembaba. A gente vai continuar, eu estou com ele abertinho aqui na página, onde a gente vai iniciar o capítulo 3. Esse capítulo 3, ele fala da morte do falso eu. Então nós vamos iniciar essa leitura aqui na página 54, onde ele fala Bendita Crise. Muito interessante esse capítulo aqui, vamos prestar bastante atenção nele. Infelizmente é assim que funciona. Em geral, é o sofrimento que gera o impulso da transformação. A mudança normalmente chega através de um grande vazio existencial, uma depressão, uma grande perda ou uma doença. Com isso, não estou dizendo que precisamos sofrer para evoluir, mas é fato que é isso que tem acontecido no decorrer da história da humanidade. Tenho trabalhado para que possamos ser impulsionados pelo amor e não pelo sofrimento. Mas isso será possível somente através de uma mudança de cultura. Então vamos lá, é o que eu estava falando, que o sofrimento traz crescimento para o ser humano. A dor ela é consciência. Então quando você está no estado de dor e sofrimento, você percebe que, tem alguma coisa errada na minha vida e eu preciso mudar. Existem duas coisas que movem o ser humano. Todo e qualquer ser humano é movido por fugir da dor ou buscar o prazer. Então a gente pode ver isso como... Geralmente, a maioria das pessoas está fugindo da dor. Eu não quero sentir a dor. E essa dor pode ser qualquer coisa. O que ele estava falando aqui, pode ser uma perda, uma doença, um vazio existencial, pode ser um relacionamento acabado, pode ser qualquer coisa que te gere dor. Tá? Quando você começa a querer fugir da dor, você percebe que você tem que mudar para que você se distancie da dor. E isso faz com que você busque evoluir. O que o Prembaba disse aqui, né, que ele está trabalhando para que a gente possa ser impulsionado pelo amor e não mais pela dor. Isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido em questão de evolução espiritual, né? Então, você pega, quando a gente fala de buscar o prazer, a gente também está falando de certa forma se distanciar da dor, mas é um outro foco, é uma outra coisa. Então imagina, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui eu trabalho com pessoas todos os dias, com pessoas que estão querendo fugir da dor. Elas estão com alguma dor, alguma crise existencial, alguma depressão, alguma ansiedade, elas estão com alguma dor. Então elas vêm aqui e a gente trabalha para que elas se distanciem dessa dor. E esse trabalho é feito como? Eu pelo menos trabalho dessa forma, né? Do meu método, eu trabalho olhando para o lado do amor. Tá? Para a gente olhar para o amor, a gente tem que entender as nossas dores. Para a gente olhar a essência divina de amor que nós temos dentro de nós, nós temos que compreender nossas imperfeições, erros, fracassos, falhas, tudo que nos causa dor. E tudo que nos causou dor até o momento de agora. Então isso é muito importante. A gente olhar para nossas dores, resolvê-las com nós mesmos, não com ninguém, mas com nós mesmos, para daí nós conseguirmos seguir adiante no modo de amor. A gente não vai conseguir trabalhar com o amor se a gente não olhar e tirar a cegueira que as nossas dores causam em nós. Por exemplo, pessoas que estão muito doloridas na vida delas, elas estão muito feridas, sentindo muita dor, elas acabam tendo uma visão negativa da vida. Tudo é negativo, nada mais agrada a elas, nada mais que um sorriso do rosto delas. Então, a gente vê que o amor está faltando ali dentro. Então a gente tem que trabalhar para que limpe essas dores, limpe essa cegueira, para que a pessoa comece a sentir a felicidade, sentir o amor novamente. Uma parte aqui agora que ele fala do desmoronamento do falso. Quando você é um estranho para si mesmo, nem o mundo inteiro é capaz de preenchê-lo. Você acorda pela manhã e se pergunta, para quê? Você se veste e sai para a vida, mas sempre se questionando. Nada faz sentido, nada satisfaz. E qualquer coisa que o mundo ofereça é insuficiente. Você se sente insatisfeito e frustrado, muitas vezes deprimido. A vida torna-se um fardo. Uma vez eu atendi uma pessoa. Lógico que eu não vou falar o nome da pessoa nem nada. Vou procurar fazer da forma mais generalizada possível para manter a identidade da pessoa, né? Sempre com esse respeito. Essa pessoa ela estava com depressão. Tá? Ela estava com depressão e ela não conseguia sentir felicidade em nada, pelo que ela me dizia. Eu não sei o que é felicidade, Michel. Eu não sei o que é felicidade. Acho que eu nunca senti felicidade. Eu comecei a perguntar sobre a vida dela, comecei a ver sobre a vida dela e tudo mais. O que aconteceu? Eu percebi que ela era realmente uma estranha para si mesma. Eu perguntava por que ela tinha tal comportamento, não sabia.
Por que eu fazia isso? Eu não sabia. E ela falou até que, essa pessoa até falou que um ex-namorado dela uma vez falou que como que eu vou te amar se nem você se ama? Então imagina, né? Você tem que se amar primeiro para que você consiga sentir o amor dos outros e também amar ao próximo. Você ter amor próprio é essencial. Você não pode simplesmente ser um estranho para si próprio. Você tem que olhar para você com carinho, com amor. É o que eu digo de aceitar suas dores, seus erros e tudo mais. O homem sensato é aquele que busca a felicidade dentro de si mesmo, mas independentemente da riqueza que a pessoa possa ter adquirido ou da pobreza na qual ela esteja vivendo, essa crise existencial caracteriza uma emergência. Algo precisa mudar. Trata-se de uma crise profunda, mas absolutamente necessária, pois é ela que faz você se mover para a transformação. Novamente, ele bateu em cima da questão da dor, né? A dor te faz ter consciência de que algo está errado e que algo precisa mudar. Até que os sintomas surjam, você aparenta estar saudável, mas a verdade é que a doença, que também é uma forma de crise, já estava em processo de instalação no seu sistema havia muito tempo. Portanto, a crise é apenas uma eclosão, a exposição de algo que estava submerso, mas que vinha se fortalecendo por maus hábitos, condicionamentos e comportamentos contaminados pelo medo. Olhando por esse ângulo, a crise é uma bênção, pois se examinarmos o que está por trás dos sintomas, teremos a chance de reconhecer e tratar a doença em sua origem. Portanto, ela é uma oportunidade de cura e crescimento. Isso faz muito sentido quando ele cita a questão de doença e olhar para a causa da doença, né? Muita gente vem aqui e fala que toma medicação, por exemplo. Toma medicação para ansiedade, toma medicação para dormir, etc. Essas pessoas, muitas delas que me entristecem muito, elas tomam medicação há 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. É uma vida tomando medicação e mensalmente tendo esse investimento com medicação. E o que acontece aí? Não que eu seja contra a medicação, acho que ela é muito necessária em alguns casos. Mas quando a gente fala de medicação, a gente fala de sintomas. Estou com um sintoma e quero aliviar esse sintoma, quero mascarar esse sintoma. Então eu vou lá e tomo a medicação. Esse sintoma é mascarado. Não tomei a medicação, o sintoma vai estar ali. Tá? Eu trabalho aqui na causa do problema. Então o que me interessa é o que está do lado de cá. É o que causou. O que é que está causando o sintoma? Nenhum tratamento meu tem medicação envolvida. Quando o seu cérebro entende que a causa foi resolvida, o sintoma vem e some, eu não preciso mais daquilo. Os sintomas são recursos de sobrevivência, é a homeostase, é a busca do reequilíbrio que o nosso corpo sempre tem. Então quando a gente fala de doença, por exemplo, na medicina germânica, por exemplo, que eu sou formado, eu trabalho aqui no consultório com a medicina germânica, muitas vezes associada até a hipnoterapia e tudo mais, a gente percebe muito isso, porque a medicina convencional ela trata as doenças como um acidente do organismo, que algo está errado, porque simplesmente é acidental. Mas quando a gente trabalha com a medicina germânica e aprofunda esse estudo dentro da medicina germânica para as doenças físicas, uma alergia de pele, por exemplo, a gente percebe que, não é bem assim. Tudo tem uma causa, tudo está acontecendo por um motivo, não existe a coincidência. A gente sai desse negócio de acidental e começa a perceber a perfeição que é o nosso corpo e a natureza, que ela tudo faz por um motivo para se autocurar. Então, por exemplo, uma menina que veio aqui, ela tinha muita alergia nos ombros, alergia na pele, tá? Que formava uma casca assim, uma casca grossa nos ombros dela, vermelha, coçava, doía. O que acontecia? A gente começou a trabalhar dentro do tratamento com ela, a buscar o porquê que aquela alergia estava ali. Você pode falar, é por causa do sol, por causa da alergia da roupa, alergia de não sei o quê. É isso que geralmente as pessoas tratam. Mas quando a gente começa a olhar com um olhar mais profundo e mais humano, lembrando que nós somos seres da natureza, a gente percebe o quê? No meio do tratamento dela, a gente percebeu que ela tinha um namorado, fazia uns 15 anos mais ou menos que ela havia terminado com o namorado. E olha só que coincidência que a alergia começou depois que ela terminou com esse namorado. Esse namorado dela brigava muito com ela. Ele era um cara violento. O que ele fazia? Quando ele brigava com ela, ele segurava nos ombros dela e balançava ela para gritar com ela.
era bem onde tinha alergia. A emoção dela era de muito medo, ela tinha muito medo dele. Tanto que foi muito difícil ela conseguir terminar esse relacionamento. E esse medo gerou o quê? Esse medo associado ao toque no ombro e tudo mais, o cérebro dela entendeu que ela precisa de uma proteção maior nos ombros. Então ele começou a formar uma casca mais grossa nos ombros. E essa casca é o que é chamado de alergia. Ela ficava passando pomada e tudo mais. Já havia feito vários tratamentos com dermatologistas e nunca conseguiu resolver. Então, vamos parar para analisar um pouquinho, tá? Porque quando a gente fala de doença, uma coisa generalizando de forma muito grosseira, tá? Mas quando a gente fala de doença em algum órgão, a pele é um órgão também, essa doença ela tem a função de poder ou diminuir a função do órgão ou de poder fortalecer a função do órgão. Nesse caso, estava fortalecendo a função do órgão. Depende do quê? Depende do conflito que a pessoa teve. Depende do conflito, nesse caso, seria o homem balançando ela pelos ombros. Então a gente tem que encontrar esse conflito, resolver essa emoção para que o sintoma comece a sumir. Demorou mais ou menos uns 3 meses até que sumisse 100% essa alergia do ombro dela. 3 meses, gente. 3 meses. Então, o nosso corpo é perfeito, o nosso corpo está fazendo tudo por algum motivo. Tá? Então aqui por isso que ele está citando que é uma oportunidade de cura e crescimento. Você acha que ela resolvendo essas questões emocionais dela, ela não cresceu também? Ela não evoluiu espiritualmente? Ela não tirou uma cegueira da raiva, do medo que ela tinha desse ex-namorado? Ela conseguiu perdoar, ela conseguiu seguir a vida adiante e não tinha mais lembranças. Ela disse que às vezes acordava à noite com medo porque vinha flechas de memória, como se fosse um estresse pós-traumático mesmo. Vinha flechas de memória dele, né, do ex-namorado batendo nela e tudo. Então, peraí, você acha que ela não cresceu? Pode ter certeza que sim. Quando você faz uma terapia, você está crescendo espiritualmente também. Por mais que não seja isso que você está buscando, você está focando simplesmente na dor. Você quer me livrar dessa dor. Só que, consequentemente, se você olha para essa dor e cura ela, você também está trabalhando a sua evolução espiritual, o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, humano também. Tá? Então vamos parar para analisar um pouquinho e olhar as coisas de forma diferente. Por isso que ele fala para a gente crescer pelo amor e não simplesmente pela dor, pelo sofrimento. Né? Então, quando a gente fala de crescer pela dor, seria olhando para a dor, nesse caso que eu te contei agora. A pessoa queria resolver essa dor. Quando a gente fala por crescer por amor, você fala, nossa, eu não tenho dor alguma mais. Já curei tudo. Agora você tem que ser impulsionado pelo amor. Eu quero crescer mais pelo amor. Eu quero sentir mais amor dentro de mim. Quero entregar mais amor para as pessoas e para o mundo. A depressão é um sintoma do amor represado, do amor guardado no cofre. Em outras palavras, é um sintoma do coração fechado. E esse fechamento, esse bloqueio da energia, realmente muda a química do cérebro. O amor é a própria seiva da vida. Ele faz tudo crescer e prosperar. Se o amor não está circulando no sistema, inevitavelmente os níveis de dopamina e serotonina, entre outros hormônios, ficam baixos. E, portanto, você fica fisicamente deprimido. Esse estado vai dificultando cada vez mais a abertura do coração e até mesmo a busca de saídas para o problema. Trata-se de mais um círculo vicioso. Dopamina e serotonina são hormônios ali do prazer, do relaxamento. Então você começa a ser impedido de sentir prazer pelas atividades que antes até te eram prazerosas. Né? Então, uma academia, até ler um livro, qualquer coisa que te gera prazer, você simplesmente para de sentir prazer, porque os níveis de dopamina e serotonina estão baixos. Se o amor não está circulando no sistema, inevitavelmente os níveis de dopamina e serotonina e todos os hormônios estão baixos. O amor circulando, isso é muito importante. O Prem Baba, ele trabalha com uma ideia de amor, né? Então uma ideia que eu concordo muito, inclusive, que é a entrega desinteressada. Simplesmente faço por amor, não para ter algo em troca. É simplesmente, puramente por amor. Assim como a árvore dá o fruto para nós mesmos nos alimentarmos, para os animais se alimentarem. É a entrega desinteressada. Simplesmente estou cumprindo o meu papel aqui, o que eu vou entregar nesse mundo. E se não há amor, simplesmente as coisas não vão fluir. Porque o amor nos movimenta para coisas de valores, né? Nos movimenta para fazer o bem, nos movimenta para poder fazer
ter atitudes altruístas, né? E você vê que a natureza está cheia dessas atitudes. Por quê? Porque tem amor ali. Tem amor. Você está no meio da natureza, você sente uma energia diferente. E essa energia está dentro de nós também. Só que muitas vezes ela está ali represada, está presa pelo medo, pela raiva, pelas dores que a gente passou na nossa vida, pelos condicionamentos que a vida nos trouxe. Muitas vezes, tudo parece estar muito bem na sua vida material, mas você continua insatisfeito e deprimido. Por mais organizada que esteja a sua vida, você sente que algo está fora do lugar, embora não consiga identificar o que é. Às vezes é difícil reconhecer, mas sempre há uma pista. Nesse caso, eu sugiro que você se pergunte: se eu não tivesse que ganhar dinheiro nem agradar alguém, o que eu faria da minha vida? O que eu faria com o meu tempo? Compulsão por compra, já ouviu falar disso? Compulsão por compra é algo que eu já tratei algumas vezes aqui. Não é algo recorrente, mas é algo que eu já tratei muitas vezes aqui. Geralmente, pessoas que eu trabalho com depressão, eu estou generalizando, tá? Não é todo mundo assim, isso não é uma regra, tá? Existem diversos casos, mas eu estou falando de alguns casos que acontecem de algumas pessoas com depressão, que elas têm tudo. Elas têm um vazio existencial muito grande, mas elas têm tudo. Tem uma moça que eu tratei uma vez que ela morava com a mãe dela, só que ela, assim, todo dia ela comprava alguma coisa. Comprava pela internet, ela ia no shopping, comprava um monte de coisas de marca, uma calça por R$ 300, sei lá, qualquer coisa, uma caneca por R$ 50. Ia comprando, era uma compulsão por compra, né? Então ela começou a me mostrar fotos da casa dela, fotos do quarto dela. Ela tem simplesmente tudo. Coisas de marca, coisas boas, coisas caras, coisas de marca. Ela tinha tudo e sentia um vazio existencial. Por quê? É um desespero tão grande da pessoa de preencher esse vazio, de não sentir mais esse vazio, que a pessoa fica comprando. Tem pessoas que vão para compulsão por compra, tem pessoas que vão para compulsão alimentar, tem pessoas que vão já para droga, para bebida, depende da pessoa, depende dos condicionamentos que ela teve, os ensinamentos e aprendizados também que ela teve na vida dela. Por que as pessoas fazem isso? Geralmente, quando a gente compra alguma coisa, ativa uma área do nosso cérebro de recompensa. Tipo, eu mereci isso. Você já fez isso provavelmente. Você trabalhou o mês inteiro e ganhou o salário e estava apertado. Você falou: nossa, mas eu mereço X coisa. Eu mereço isso daqui. Porque eu trabalhei tanto e eu quero tanto isso daqui, eu mereço comprar isso daqui para mim. Eu mereço esse agrado. E você vai lá e compra e se agrada um pouquinho e realmente ativa a área de recompensa no cérebro. A serotonina vai lá para cima e você sente prazer. O que acontece? No dia seguinte, esse prazer já foi embora. Preciso comprar de novo. Preciso sentir aquele prazer de novo. Você vai de novo e volta, acabou. É a mesma coisa que você pegar um pote de Nutella. Nesse pote de Nutella, você dá uma colherada. Você deu uma colherada. Nossa, delicioso. Que maravilha, que coisa gostosa. Você dá a segunda colherada. Fala: nossa, muito bom. Você dá a terceira colherada. Fala: nossa, legal. Você dá a quarta colherada. Fala: nossa, não aguento mais. Você dá a quinta colherada. Não tá bom não gosto. Só que você quer sentir aquele mesmo prazer que você sentiu na primeira colherada. O que você faz? Compra. Você nem gosta mais. Você está comprando coisas que são inúteis, que você não vai usar, que você nem quer. Mas tanto desespero que você acaba com o pote de Nutella. Em outras palavras, você compra tudo que você vê pela frente. Então, muitas vezes pessoas se endividam e fazem conta no cartão de crédito. Nossa, eu já vi muita coisa. Então a gente tem que cuidar muito. A resposta não está, eu já repito isso basicamente em todos os meus vídeos. A resposta não está de forma externa. A resposta não é externa, a resposta é interna, é olhar para dentro de você. Sempre digo e repito que é preciso coragem para mudar, porque muitas vezes você se acomoda nesse personagem. O que ocorre é que a personalidade desde cedo foi treinada para fazer o que é certo de acordo com os padrões da sociedade. E até certo ponto isso é necessário, mas você deixa de ser criança e se torna um adulto preso nesses limites. Você cresce fisicamente, mas no aspecto emocional continua no mesmo ponto. Então você faz o que é correto, seguindo os padrões sociais para receber amor e atenção, mas isso o impede de ser espontâneo e natural.
Alguns limites todo mundo tem que ter. Tem pessoas que são muito sem noção em algumas coisas. A gente tem que educar nossos filhos. Mas a gente querer mudar eles é muito perigoso, né? Primeiro ponto, é preciso ter coragem para mudar. Isso é verdade. Esse é um dos motivos que eu faço a consulta de avaliação antes de ir para um tratamento, tá? Não acredito que toda terapia é milagrosa, não acredito que a minha terapia é milagrosa. A pessoa precisa sim estar preparada para o método de terapia. Qualquer método, tá? Não só o meu especificamente, não é um milagre, né? Mas toda terapia, as pessoas se adaptam de acordo com o tipo de terapia, até com o próprio profissional, né? Então vamos lá. Preciso coragem. Por quê? Existe a dor que você passa hoje, tá? Existe a dor que você passa hoje. Também existe a dor de você olhar para suas dores e enfrentá-las. Eu preciso analisar se a dor que você sente hoje é maior do que a dor de mudar. Se ela for ao contrário, você não vai se entregar para a terapia. E uma terapia precisa de entrega. Precisa que você se entregue e sinta essas dores para que você consiga resolvê-las. Que você olhe para essas dores. Que você enfrente os seus fantasmas. E não é todo mundo que está preparado. Então, muita gente que vem aqui faz a consulta de avaliação. Eu não indico minha própria terapia. Talvez ela precise de uma terapia com um acompanhamento, talvez um pouco mais prolongada. A minha terapia não tem acompanhamento. É um tratamento e pronto, né? Então, é preciso sim coragem para mudar. Porque muitas vezes a pessoa não aceita que ela tem que mudar. Ela quer mudança, mas ela não aceita mudar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Você cresce fisicamente, mas no aspecto emocional continua no mesmo ponto. Então faz o que é correto, de acordo com os padrões sociais, para receber amor e atenção. Aceitação, gente. O mundo hoje é uma busca de aceitação enorme. Por exemplo, rede social. Quantas vezes você não vê pessoas fazendo coisas ridículas para poder ganhar um like, para poder ganhar um comentáriozinho ali elogiando ela? É uma carência. As pessoas estão carentes, mas elas não aceitam que elas estão carentes. Elas estão precisando de atenção. Vamos entrar numa parte aqui chamada suportar a dor. Em algum momento, precisaremos retirar a armadura e ficar vulneráveis. Somente assim será possível aprender a lidar com os sentimentos. Essa metáfora é bem legal, de tirar a armadura. E essa armadura nada mais é do que a nossa personalidade. Então tem personalidades, por exemplo, que são mais raivosas, igual eu era na minha adolescência. Eu sentia muita raiva na minha adolescência, eu brigava muito com a minha adolescência. Eu vendo hoje, eu acho que é muita imaturidade, né? Então muito medo de perceber a minha vulnerabilidade. Então eu colocava o quê? A raiva na frente e ninguém mexe comigo. E quando a gente começa a perceber essas coisas, principalmente na adolescência, né? Principalmente lá na adolescência que a gente não tem muita cabeça para as coisas. O adolescente é muito inconsequente. O adolescente não pensa tanto no futuro. Isso é comprovado já, tá? De estudiosos que estudam o nosso cérebro. Mostra que o nosso cérebro na adolescência ele é muito inconsequente mesmo. E ele não pensa no futuro. Ele quer prazeres imediatos, prazeres no aqui e no agora. Por isso que é uma fase que geralmente gera muito conflito entre os pais. Então a criança é programada de 0 a 8 anos de idade. Aí vem a pré-adolescência e depois vem a adolescência. A adolescência é quando ela está experimentando a personalidade dela e está moldando mais um pouquinho de acordo com os amigos. Então a companhia nesse aspecto aqui, nessa fase da vida, a companhia que você tem é muito importante. Ela pode te levar para lá ou para cá. A gente tem que cuidar muito. Você tem filho, cuida muito disso, cuida muito das companhias do seu filho, porque nós somos sim influenciáveis para ser aceitos nesse período. Por quê? Porque eles não querem, né? Nós todos não queremos retirar a armadura e ficar vulneráveis. A gente não quer mostrar que a gente é vulnerável, a gente quer mostrar que a gente é bom, né? Então, a maioria pelo menos, né? Então você acaba colocando armaduras ali para ser aceito, você vai seguindo o passo dos seus amigos. Se eles não fizerem coisa errada, você também vai fazer. Esse aprendizado é uma passagem necessária para o processo evolutivo, até porque você só pode sustentar o êxtase se conseguir suportar a tristeza, pois o canal do sentir é o mesmo. Tanto a tristeza quanto o êxtase passam pelo mesmo canal. Portanto, ao bloquear os sentimentos, para não sentir a dor, você também impede a possibilidade de sentir prazer. Maravilha, você precisa sentir a dor. Fez sentido, né? Fez sentido tudo isso. A gente tem um cano, somente um cano de água. Para passar a água limpa, primeiro tem que passar a água suja. Né? Imagina que a gente tem um balde aqui e desse balde está saindo um cano. O balde está cheio de água suja.
Você começa a jogar um monte de água limpa nesse balde. Ele vai enchendo, empurrando a água pelo cano, vai saindo um monte de água suja, vai saindo toda a tristeza, vai saindo toda a dor, toda a podridão. E aí depois começa a sair uma água limpa. Faz sentido. É por isso que eu falo das pessoas estarem preparadas para uma terapia. Preparadas é a palavra correta. Porque elas têm, olha aqui que ele fala, ao bloquear os sentimentos para não sentir a dor, você também impede a possibilidade de sentir prazer. A minha terapia é a dor atrás de dor. As pessoas não vêm aqui sentir prazer. Depois elas sentem o prazer. Mas primeiro elas vão sentir a dor. Entender a dor delas. Como que a gente pode entender algo se a gente não sentir esse algo? A gente tem que sentir primeiramente para poder resolver essa questão. Para enfrentar a dor e lidar com os sentimentos negados, é preciso ter um tanto de humildade e de coragem. Humildade para admitir que realmente as coisas não foram fáceis, mas faça isso sem redimensionar a dor, ou seja, fantasiar e cair no vitimismo. É preciso também ter humildade para reconhecer que a rosa tem espinhos. Opa, ótimo, ótimo. O vitimismo traz muita coisa ruim pra gente. O vitimismo, pensa assim, quando acontece uma coisa na vida da pessoa, eu já vi muitas pessoas vitimistas, tá? E geralmente são pessoas que eu não faço o tratamento. Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela se faz de vítima em todas as situações. Uma coisa deu errado no meu trabalho, por exemplo. Eu sou sempre uma pessoa que me faço de vítima. Se eu sou vítima, eu sou vítima. Eu não tenho culpa. Eu não tenho alcance para fazer alguma coisa, porque eu sou simplesmente vítima das circunstâncias, vítimas das pessoas. Ninguém gosta de mim, todo mundo me faz mal, todo mundo se esforça para me prejudicar. Eu sou a vítima da vida, do mundo. Se eu sou vítima, eu não tenho o que fazer. Eu estou de mãos atadas ali, estou de mãos amarradas. Se você está com as mãos amarradas, você não vai fazer nada. Quando você se coloca na situação de vítima, você já se prepara para não agir, para não fazer diferente, para não tentar nem olhar onde que algo pode mudar. Então, o vitimismo, ele te cega e te mantém numa situação de vítima ainda mais. Isso vai se repetindo ainda mais na sua vida. Se você percebe que você é uma pessoa assim, que se faz de vítima nas situações da vida, pare e pense um pouquinho. Porque a maioria das situações da nossa vida que acontecem hoje foi por causa das nossas atitudes no passado. Então nós temos culpa e podemos mudar isso também. É necessário ter coragem para encarar tais dores, o que significa olhar para o espinho e retirá-lo. Mas retirar o espinho causa dor, especialmente se ele está acomodado na carne. E o fato de estar acomodado não significa que não dói. Maravilha, é o que eu estava falando de olhar para suas dores. Não é todo mundo que está preparado para isso. Mas a gente tem que se preparar. Tá? Estou falando o tempo todo, né? Não é todo mundo que está preparado, mas nós temos que nos preparar. Se você quer mudar, se você quer deixar de sentir dor, você tem que se preparar para sentir mais dor, para que você se livre dela. Mais ou menos um gráfico. Você está sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. Você vai fazer a terapia, pelo menos a minha, tá? Falando do meu método. Você vai sentir bastante dor. E depois vai voltar. Vai parar de sentir dor. Essa dor vai cessar. O que vai ficar é o amor, é o prazer pela vida. Olhar para os espinhos significa entrar em contato com memórias e traumas que você sempre quis esquecer. Querer esquecer ou querer que algo não exista não é o suficiente. Você quer se libertar do passado, mas ele continua lá. Só é possível libertar-se do passado chegando a um acordo com ele. Identificar nossos distúrbios, preocupações e loucuras é o primeiro passo. Maravilha, é o que eu faço aqui. Eu costumo falar que no nosso subconsciente a gente tem a memória de longo prazo. Se aconteceu algo de cunho emocional muito forte, isso nos moldou. Isso foi para uma memória de longo prazo. Tá? Para uma memória de longo prazo se estabelecer, ela precisa ter uma emoção envolvida nela. Michel, eu estava lá com 2 anos de idade. Era pequenininho, nem lembro o que acontecia naquela época. Mas se eu tenho 2 anos de idade, estou no colo da minha mãe e ela está atravessando a rua. Essa memória está guardada? Não necessariamente. Agora, sua mãe tropeçou, caiu, te derrubou, você sentiu muito medo, né? Porque você está numa altura praticamente 3 vezes do seu tamanho ali com 2 anos de idade. E você cai, se machuca, você sentiu muito medo, muita tristeza, você sentiu que a sua mãe estava judiando de você ainda por cima. Opa, provavelmente essa memória está guardada e moldou alguma coisa. Não estamos falando de intenção da mãe, tá? Estamos falando de percepção e interpretação da criança. Está guardada. Beleza, Michel, como que eu vou olhar para essas memórias se elas estão lá guardadas? E aqui no livro está falando que a gente tem que olhar para esses espinhos. Nós temos que identificar nossos distúrbios, preocupações, loucuras.
Como que a gente vai olhar para isso se eu não sei o que eu passei na minha vida lá no passado? Maravilha. Aí que entra a hipnose da hipnoterapia que eu trabalho aqui. A hipnose é uma ferramenta terapêutica para que a gente consiga alcançar essas memórias. Já ouviu falar de regressão de memória? É isso. E ela é extremamente necessária para a gente encontrar a causa do problema e não ficar em cima do sintoma e resolver isso de uma vez por todas. Portanto, para ser você mesmo, além de humildade, é necessário ter comprometimento, coragem e firmeza para se libertar das defesas e desconstruir os muros, as armaduras e as máscaras. Para isso, você precisará tornar-se vulnerável. Só é possível manifestar o propósito da alma estando desarmado. Por isso, eu digo que o fato de você identificar que está se defendendo, que está brigando, que está armado, é uma medida de sucesso. Só o processo de tomar consciência disso já tem o poder de despertá-lo. Quando você percebe algo que não estava percebendo, sua consciência já está expandida. Quando você percebe algo que não estava percebendo, sua consciência já está expandida. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, você sente dores emocionais, se você sente um vazio existencial, saiba que isso é uma armadura. Saiba que você criou isso para você poder sobreviver, mas você não precisa disso. Agora você sabe disso. Você sabe, talvez, para onde você tenha que olhar dentro de você, nas suas dores, para que você possa modificar isso, para que você possa sair desse vazio e olhar para coisas mais interessantes e evoluir. Olhe para suas dores para que você possa evoluir. Não fuja delas. Olhe para elas. Elas precisam disso para que possam ser resolvidas. Maravilha! Finalizamos aqui o nosso capítulo 3. Tá? Finalizamos o nosso capítulo 3. Isso é muito legal. A gente não fez ele em 2 partes. Maravilha! E depois nós vamos continuar lá na página. Qual é a página que vai ser? 66. Nós vamos continuar a parte de renascimento, que é o nosso 4º capítulo. Maravilha? Então, meus queridos, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, tá? É muito importante vocês compartilharem, vocês darem like. É muito importante vocês se inscreverem no canal e ativar a notificação. Quanto mais like o vídeo tiver, mais a plataforma do YouTube percebe que o conteúdo é relevante e indica, né, as sugestões ali de vídeos para mais e mais pessoas. E mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo que a gente tem aqui nesse canal. Beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.